é a promessa de Deus, esse é o projeto, o plano de Deus, executado pelo seu Filho Jesus Cristo. E quem aceita Jesus, quem recebe a Jesus, está fazendo esse compromisso, está assinando esta aliança, está ganhando este presente, esse prêmio de graça mediante a fé, que é ser perdoado e ser reconciliado com Deus. Relacionamento com Deus é reatado. Voltamos a ter comunhão com Deus, que antes estava quebrada por causa do pecado. Estávamos separados por causa do pecado. Mas graças a Jesus, Ele mediou esta aliança. Ele mediou este contrato, este acordo. Nos levando ao arrependimento dos pecados e até na promessa de salvação de Deus Pai. E entre nós e Deus está Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, que nos reconcilia com Deus, que nos leva a fazer as pazes com Deus, por causa da sua morte, por causa dos seus sofrimentos, por causa da sua cruz, porque Ele nos substituiu na cruz do Calvário, louvado seja Deus. Então, do corpo da sua carne, se foi a carne e o corpo que pecou, é a carne e o corpo que tinha que pagar a dívida. E a dívida e o salário do pecado é a morte. Então, quando nós pecamos, nós devemos para a justiça de Deus. Cometemos um crime. E esse crime tem que ser pago com a própria vida. Vida da carne, vida do corpo. Por isso Jesus se fez homem, se fez carne, se fez corpo, se fez ser humano, para pagar por todos os pecados de todo mundo. Assim como Adão, o primeiro homem, representou toda a humanidade, porque todos nascemos de Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, logo todos pecaram, porque nascemos com a natureza pecaminosa. Ou seja, Adão era um homem que representava a humanidade. Por exemplo, se o presidente do Brasil declarar guerra a outro país, por ele ser o presidente do país, por ele ser o representante maior da nação, todos nós automaticamente também estamos declarando guerra, ainda que não seja nós mesmos com a nossa boca, porque o presidente nos representa. Assim Adão nos representou na criação, mas infelizmente falhou e nós herdamos a natureza pecaminosa. Mas cada um cometeu o seu pecado particular, íntimo, e todos são culpados. Mas Jesus, Deus, que não é injusto, aonde abundou lá o pecado, superabundou a graça. Então Ele enviou o seu Filho na carne, no corpo, para representar toda a humanidade naquela cruz, no pagamento da dívida, que é a remissão dos pecados, para nos dar perdão e libertação, purificação do pecado e reconciliar o pecador com Deus. Então Jesus representou toda a humanidade, e a vida santa e perfeita dele, a vida dele ofertada, sacrificada na cruz, pagou a dívida do pecado, satisfez a santidade de Deus, satisfez a justiça de Deus, e Ele nos representou ali. Mas para você possuir esta bênção, para você tomar posse desse presente, para você receber esta graça imerecida, esse
favor imerecido, esta misericórdia. Você tem que se arrepender, então, dos seus pecados, que foi a causa da morte de Jesus, e crer que Ele conquistou a nossa salvação nas mãos do Pai. E aí, então, nós que éramos alvos da ira de Deus, se tornamos alvos do seu amor, graças a Jesus Cristo, nosso representante, nosso herói. A nossa vida dependia dele. Se ele perdesse, todo mundo ia perder. Mas se ele ganhasse como ganhou, então todos que acreditam na obra da salvação ganham e vencem junto com Jesus Cristo. Aplauda este Deus.